Bom dia, meus queridos amigos e irmãos da fé. Boa tarde, ou até mesmo boa noite. Depende da hora e lugar em que você for ver e assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Virar a câmera para vocês aqui, para vocês darem uma olhada no dia maravilhoso em que Deus nos está proporcionando. Queridos, hoje a gente vai falar de um assunto muito sério que está acontecendo na rede social, no âmbito CCB. Como eu já falei em alguns vídeos, relatei, a CCB ela formou um grupo de... Deixa eu usar as palavras com muito cuidado, que os nossos vídeos são analisados. O meu canal, irmãos, ele está recebendo bastante denúncias. As minhas visualizações estão caindo. O YouTube está analisando vídeo por vídeo. As visualizações estão demorando para cair, né? Porque quando muita gente reporta, o YouTube ele faz uma verificação mais profunda. Mas isso tudo é passageiro, né? Porque passando por esses dias aí, vai ficar claro que não foi cometido nenhuma infração e o canal voltará a ter bastante visualização. Bom, pessoal, o que eu vou falar aqui é muito grave. Como eu falei no vídeo do dia de ontem, eu vou voltar a falar no dia de hoje, tá? Eu conversei com alguns irmãos de grande importância para a instituição, que me relataram algo preocupante, em que alguns irmãos do conselho não têm noção de algumas pessoas que estão trabalhando lá dentro do braço, né? E pouco tempo atrás eu conversei com um irmão que é advogado, e eu estava falando para ele: não, mas tem alguém aí dentro do Braz que ele passa informação para o canal de crítica. Porque quando eu estava recebendo informação daí de dentro, no caso Estados Unidos, de alguns aí, eles estavam recebendo informação também, só que distorcida, na mesma velocidade. Então tem irmãos lá dentro do conselho GDI, até mesmo do conselho dos 5, tem um irmão que ele é o informante, que ele usa canais de críticos para distorcer mensagens, né? Então isso fica bem claro, isso fica bem explícito de que essas coisas realmente acontecem. Parecem histórias de filmes de Hollywood, mas infelizmente não são. Então, pessoal, é complicado a gente começar a trabalhar com esse tipo de coisa, porque a gente vê claramente que tem alguns ali que estão com o intuito, claro, de querer tomar o poder na instituição, e independentemente do que se faça ou do que se fale. Então a gente vai relatando aqui algumas coisas que andam acontecendo, para que vocês tenham noção. Às vezes o irmão da congregação e a irmã acha que todo mundo que está lá é santo, inocente. Você vê a pessoa pregar lá em cima, você acha: nossa, é um cara servo de Deus. Mas você não tem ideia de como é a vida pregressa dessa pessoa fora da igreja.
e o que essas pessoas elas fazem, né, fora da igreja. Se a atitude que elas têm é uma atitude de cristão. Então eu vim fazer esse vídeo aqui para fazer esse repórter para vocês, para que vocês venham a ter esse tipo de informação, para que vocês não confiem a salvação de vocês, não venham a terceirizar a salvação de vocês a nenhum homem. Essa é a importância de vocês terem um estudo bíblico, um conhecimento das escrituras, para que vocês não venham a ser enganados. Então tem um grupo, irmãos, acho que antes de ontem, eu não tinha visto, me mandaram. Mas eu nem fico dentro do YouTube, falar a verdade. E quando eu fico, eu não assisto comentários nem de críticos a favor e nem contra da CCB, tá? Já foi o tempo que a minha vida girava em torno da CCB. Quando eu vejo que é algum assunto relevante, que é alguma distorção de fatos ou alguma coisa desse tipo, aí eu passo a informação. Quando eu vejo que não é relevante, eu não passo. E eu vi uma carta, irmãos, de uma pessoa que eu gosto muito, inclusive já trouxe no meu canal, pessoa muito conhecida no âmbito do CCB, um biblista, uma pessoa que se esforça para que a Bíblia seja pregada na instituição, que é o Rafa de Sena. O Rafa fez uma carta, e essa carta deu muito pano para manga, né? Inclusive ele quase foi acionado juridicamente. Eu conversei com o irmão, falei, brother, melhor não, melhor conversa com ele, entendeu? Mas eu entendo o sentimento do irmão, que queria levar ele, acioná-lo juridicamente. Eu não sei o que aconteceu, ele tem um grupo que chama Caverna de Adulão. Isso que eu tô falando, tô baseado na carta dele. E mais tarde eu liguei pra ele, eu conversei com ele pelo WhatsApp, tá? A gente conversou. E eu perguntei pra ele, mas que posição é essa que você tomou? Não tô entendendo. Você tá contra os biblistas e a favor das pessoas que não querem a Bíblia, querem controlar o povo? Isso vai totalmente em contra do que você pregou ou falou a vida inteira. E ele me explicou, irmãos, o teor daquela carta. Ele falou, não, eu tenho um grupo, chama Caverna de Adulão, e ali foram colocadas algumas coisas que, pra mim, quando eu ouvi, e por estima que eu tenho pelo irmão Pavanelli, eu acabei acreditando sem checar a fonte e acabei colocando em xeque a credibilidade de dois irmãos que eu gosto muito, que é o LC e o ancião do quilômetro 18, da região de Osasco. Eu falei, mas você fazendo isso, você não está se posicionando contra o irmão Ricardo? Ele falou, a minha intenção, eu liguei para o advogado, né? E perguntei para ele se foi ele que redigiu a carta ou se foi redigida a carta por outro. Ele falou que foi ele mesmo de próprio punho, tá? Uma pessoa muito inteligente. Ele disse que é engenheiro formado. E ele falou, não, eu não tomei lado nessa situação. Eu só disse que eu talvez tenha colocado a reputação de duas pessoas ilibadas em xeque. Mas isso não significa que eu estou do lado de um ou do lado de outro. E eu estou assim, surpreso com a repercussão que essa carta tem tomado. Então eu conversei bastante com ele. Ofereci o meu canal se fosse necessário para ele vir falar pessoalmente para vocês o que ele falou comigo. Mas eu conversei com ele, irmãos. Eu conversei com ele. Quando eu tenho que resolver alguma coisa com alguém, quando a pessoa me é acessível, quando eu tenho acesso a ela, quando ela me atende, eu mesmo vou e converso. Como eu fiz, irmãos, ano passado com os irmãos do Braz.
Fui lá, saudei eles e pedi pra filmar. Nenhum youtuber fez isso. E tava cheio de gente lá. Não só youtubers, mas de outras plataformas. Então essa é a minha forma de proceder. Antes de eu publicar qualquer notícia, eu sempre busco 2 ou 3 fontes de pessoas que eu sei que tem conhecimento lá no Brás, que eu sei que tem contatos lá. Então essa é a minha forma de proceder. Deixa eu virar aqui. Então teve canais irresponsáveis que falou que foram canais sensacionalistas, que tudo está provado, que o LC e o Edson não tem culpa. Provado de quê? Alguém trouxe alguma prova? Alguém trouxe algum documento? Porque os documentos que eu tenho em mão continuam a mesma coisa. O irmão Ricardo foi destituído sem direito de defesa pelo GDI e cometeu, na minha opinião, eu não sei da intimidade dele, mas entendo os sentimentos dele, um erro quando ele renunciou. Por quê? Porque o caso dele teria como recorrer no suposto supremo da congregação, que é o Conselho dos 5, tá? Mas isso não inocenta e nem fecha o caso. Porque o que foi feito com o Ricardo foi uma conspiração encabeçada pelo senhor responsável pelo quilômetro 18 e o senhor LC, que covardemente, não que ele seja covarde, mas numa atitude não correta, ele, em vez de esperar que chegasse o HC lá da Europa, o DT também fosse convocado do interior, não sei onde ele estava, e até o próprio SB, e fizesse uma reunião conjunta antes de fazer a reunião com o GDI. Mas fica bem claro, desde a primeira análise que eu fiz até agora, tudo vai se confirmando dia a dia, que foi sim uma tentativa, está sendo, como a Laurinda fez um vídeo no canal dela ontem, dizendo o que aconteceu na Água Rasa ontem, em que o Ricardo estava congregado. Não sei se é verdade, né, mas ela passou essa informação. E disse o ancião blá 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 que ela fala lá, levou ele lá pra frente. E esse ancião blá 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 é o grande aliado do LC. Ou seja, fazendo esse jogo para que constrangesse o SB que estava atendendo o culto. É lógico que ele oferecia a palavra pro irmão, né? Ó, tá oferecendo a palavra pro irmão que vocês sentaram. Uma tentativa mais explícita ainda. Eu não sei se foi a intenção. Eu não posso julgar a intenção das pessoas, irmãos. Mas quando há uma trama desse tamanho, nós temos que ter uma pulga atrás da orelha. Nós temos que analisar a palavra fala, não julgar. Nós não julgamos intenções, mas nós observamos as pessoas. Deixando uma coisa bem clara. O irmão Ricardo, ele foi destituído do cargo, segundo o GDI. Eu tenho essa carta assinada. E depois ele abriu mão de recorrer para o Conselho dos 5. Mas o Conselho dos 5, inclusive o irmão Salvador, ele pode reabrir o caso se entender que foi uma conspiração, mesmo que o Ricardo não queira que se abra. Ele pode reabrir, fazer um julgamento, devolver o ministério do Ricardo, mesmo que o Ricardo não queira, aí ele não vai. Aí ele faz uma outra carta de renúncia. Por quê? Porque nós somos seres humanos e nós temos sentimentos. Eu entendo o sentimento do irmão Ricardo. Não me querem aqui. E isso, irmãos, não começou ali não. Faz tempo já que o senhor ancião do quilômetro 18 vem perseguindo o Ricardo, né? Desde quando ele cobrou efusivamente para que a igreja do Ricardo desse mais coleta, que ele tinha colocado o Ricardo na região para aumentar o número das coletas, e não para ele ficar pregando Bíblia. Isso é a informação que eu tenho. Lembrando, o senhor ancião do quilômetro 18 ou qualquer outro irmão tem total autonomia de me chamar pelo telefone 1801 918 2039
e vir no meu canal dizendo que essas informações são inverídicas, né? Ele tem todo o acesso à minha pessoa. Então não estou o defamando, estou passando informação que eu recebi. Cabe a ele se defender se for denúncias ou casos inverídicos. Então ele já vinha há muito tempo. E como eu disse, você vai minando a pessoa começa a ficar cansada. A pessoa tem família, ela tem o seu dia a dia, tem o seu trabalho, e ela começa a colocar na balança. Então aquela foi a gota final do copo que já estava transbordando. Então cabe sim ao conselho reabrir esse caso e refazer esse julgamento, dado as características de uma maquinação, de um trama, porque foi feito nas costas dos outros 4 irmãos do conselho, as portas fechadas, sem a presença do acusado, o qual é ilegal. Ilegal. Você não julga uma pessoa sem a pessoa estar presente. Isso é ilegal. Eu não sei se é legal juridicamente, não sei como que funciona a lei para instituições religiosas, não sei se a congregação está blindada sobre esse tipo de coisa, mas é ilegal, moralmente é ilegal. Como você julga alguém sem a pessoa estar presente para dar a sua versão, para você analisar? Biblicamente é ilegal, juridicamente possivelmente é ilegal. Então, esse julgamento do GDI, ele foi totalmente ilegal, irmãos. Teria que ser feito e de preferência, se a congregação fosse uma igreja transparente, aberto publicamente. Para quê? Para que se cessem esse tipo de coisa que aconteceu nesse canal ProCCB aí. Que eu tenho minhas dúvidas se alguns canais aqui na internet não estão sendo monetizados pelo Braz para passar falsa informação. Eu tenho minhas dúvidas, irmãos. Tenho minhas dúvidas. Por quê? Eu falei com o Rafa e ele falou: não, a minha carta foi um pedido de desculpa para os irmãos, mas isso não significa que eu afirmo que eles estão falando a verdade ou que o Ricardo está mentindo. Nada disso. Só estou dizendo que eu não deveria ter falado o que eu falei, eu não sei o que ele falou, sem eu ter devidamente mais provas. Foi isso. Eu tô falando isso porque eu falei com o Rafa, irmãos. E quando eu preciso falar também com os irmãos do Braz, eu mesmo ligo para eles, perguntando. Tá? Ou pergunto para pessoas próximas, porque às vezes eles não me atendem. Então, na minha opinião, irmãos, fica bem claro um plano maquiavélico para tirar o biblista, para tirar a Bíblia da congregação. E depois que o Ricardo saiu, consequentemente, vejam que as palavras falando contra a Bíblia, elas vão se multiplicando. Elas estão se multiplicando. Consequentemente, por quê? Porque os irmãos já entenderam que essa é a nova ordem da CCB. Palavra é o que sai da pregação. Isso não pode, irmãos. Uma igreja cristã, o embasamento da palavra é as escrituras. Não importa se é reformada, se é pentecostal. Então fica bem claro, irmãos. Eu não sei se eu estou sendo claro aqui, mas fica bem claro. E outra coisa, se aconteceu o fato que a Laurinda falou, e ela tem bastante informantes, principalmente ali na região da Água Rasa, que o Ricardo foi congregar escondido. Aí o porteiro chamou o ancião local e ele foi lá buscá-lo. Como eu disse, não vou julgar a intenção do irmão. Eu não sou juiz, eu não sou Deus para fazer isso. Mas é esquisito, né? Porque o principal apoiador do tal blá blá blá, sim, é o LC. E isso vai ser, irmãos, uma bala na agulha para ele usar contra o SB. Olha, você está protegendo porque é teu genro. Entendeu? Só que tem uma coisa. O Salvador ofereceu a palavra pro Ricardo. Isso que foi falado no vídeo da Laurina. Mas o Ricardo, irmãos, ele tem toda a liberdade para pregar a palavra. Ele não foi sentado por mau testemunho, segundo a própria carta do GDI. Como eu também, a mesma coisa. Só que eu não recebi uma carta, nem satisfação. Nós não temos mais ministério, mas nós temos total liberdade. Orar, pregar,
pedir hino, tá bom? Eu também tenho total liberdade, tanto que eu tomo Santa Ceia. Eu raramente uso dessa liberdade. E minha esposa também resolveu não usar. A gente nunca conversou sobre isso, isso é uma coisa íntima dela. Ela também é musicista e resolveu não tocar mais na congregação, tocando nos nossos cultos online. Mas isso veio dela, não fui eu que falei pra ela. Então eu tenho total liberdade na denominação, tanto que eu tomo Santa Ceia normal, eu tenho comunhão com os irmãos. O que eu falo aqui no canal não é pra atacar a Irmandade, é pra questionar o ministério, é pra eles darem explicações dessas coisas. Porque quando você não vem a público CCB, você faz com que um caso ele haja diversos desfechamentos. As pessoas não sabem o que acontece, elas vão fazer suposições. Como ninguém sai do ministério, supostamente, essa é a doutrina da CCB. Alguém só é retirado do ministério se ela é uma pessoa desonesta na sociedade ou se ela cometeu adultério. Como eu não fiz nada disso, mas vocês não vieram dar explicação, o que aconteceu com o meu testemunho perante a Irmandade? Por mais que eu fale, as pessoas vão falar, ele está se justificando. Mas será que é verdade? Porque as pessoas têm tendência a acreditar nos seus líderes religiosos. Então o Ricardo, mesmo que ele foi tirado, que ele fez uma carta pública, renunciando, mas ele tem total liberdade para pregar a palavra. Se ele tem bom testemunho, qualquer irmão de bom testemunho, eu acho que esse ensinamento tópico não mudou ainda. Se a palavra é revelada do Espírito Santo, e todos nós somos reis e sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque, instituída por Paulo, né? Explicada por Paulo. Então, todos nós temos liberdade de bom testemunho para pregar a palavra na congregação. Porque se a mensagem vem de Deus, Deus usa de quem Ele quer. E Deus poderia ter usado do Ricardo lá na Água Rasa. Então não tem nada de errado. Não foi feito nada de errado. O irmão foi tirado, segundo o próprio GDI. Ele não se encaixa no código de ética, segundo eles, da congregação. Mas ele tem liberdade plena. E outra, eu, Thiago Panzarini, não ouvi o Ricardo vir a público e falar que ele foi na igreja presbiteriana. O fato dele ter tirado uma foto com o Areval, que é um pastor inclusive que eu conheço, lá na igreja presbiteriana Pinheiros, não significa que ele é um membro da igreja Pinheiros. Ele não se pronunciou. Ele foi lá, tirou a foto com o pastor, né, que os pais dele já eram da igreja presbiteriana. Congregou lá, ele é livre para congregar onde ele quiser. Todos nós somos livres, já não tem mais o ministério, ele é livre. Entendeu? Quando você tem ministério, acho que o código de conduta não permite. Mas ele não tem mais, então ele é livre, ele pode congregar na igreja que ele quiser. O fato de o pastor Areval dar uma entrevista falando que ele ia discipular o Ricardo, que ele ia cuidar do Ricardo, pode ter sido a interpretação dele, do Areval, que o Ricardo agora iria congregar com eles. Como pode congregar lá na presbiteriana e congregar na congregação? Qual é o problema? São duas igrejas cristãs. Tem algum problema com isso? Ou será que o exclusivismo sectarista impede que isso aconteça? Não, ele não violou nenhuma regra, irmãos. Nenhuma regra. Agora, vocês da congregação que dizem que a congregação não é exclusivista, não querem aceitar esse fato? Ou então o Ricardo pecou de ter tirado uma foto com um pastor ou ter congregado na igreja presbiteriana? Porque se foi isso que vocês estão pensando, vocês são sectaristas. Isso não é um mandamento de Cristo. Isso é uma doutrina da igreja, a qual não tem nada a ver com Cristo. Inclusive Cristo condenou isso quando estavam batizando no nome dele, mas não era dos discípulos. Os discípulos foram repreender, o Senhor falou, deixa eles, quem não é contra nós é por nós. Então, o irmão Ricardo, irmãos, ele não quebrou nada. Ele foi congregar humildemente, sentou lá atrás, escondido. Esse irmão, blá blá blá, que a Laurinda fala, eu sei quem que é, mas não vou falar o nome, que foi quem colocou ele lá, quem foi o mentor dele, foi o LC, que inclusive é o líder, é a pessoa que toma conta do jurídico contra os canais no YouTube, é a pessoa que checa os canais.
É uma das pessoas que passa informações para os canais, tá bom? Posso falar isso tranquilamente. Tranquilamente. Tem pessoas lá dentro desse grupo, que é liderado pelo LC, que eles manipulam canais de críticos. E já faz tempo isso. E já faz tempo que eu venho falando isso aqui na internet, desde o caso dos Estados Unidos. Então, irmãos, eu fico impressionado como eu, nos Estados Unidos, consigo enxergar claramente o que está acontecendo no Brás. E vocês que estão aí não enxergam? Ou será que tem muita gente envolvida? Tem muita gente com o famoso rabo preso. E não é que não está enxergando. É que como tem o rabo preso, não tem força para resolver uma situação. Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Porque está claro, irmãos. Está rachado. E tem uma pessoa dentro do conselho, na minha opinião, essa é a minha opinião. E está claro como a água, irmãos. Ela já assumiu a congregação. Por quê? Porque ela dominou o GDI. O irmão Salvador que coloque as barbas de molho. E junto com os outros irmãos do conselho, façam o que tem que ser feito. Porque quando a pessoa inicia uma rebelião, porque isso é uma rebelião, quando você quer tomar o poder à força. Divisão, já falei, quando você sai e leva um grupo com você. Rebelião, não. Isso está começando a aparecer uma rebelião. E foi assim que Satanás fez. Ele foi de um em um, ó, no ouvido. Ao ponto dele tirar a terça parte dos anjos do céu. Então eu falo, como um irmão desse, que está organizando um golpe, ele pode estar pregando a palavra de Deus dentro da igreja? Essa é a pergunta que não se quer calar. E por que vocês não tiraram ainda? Mais uma vez eu vou repetir. Eu esqueci o nome da palavra ontem. Aí no Brás tem que ter feito uma auditoria geral. Fica bem claro, irmãos, quem que é o informante dentro do ministério para os canais de críticos aqui fora. Ficou bem claro, irmãos. Está bem claro isso. E existe um grupo de advogados e canais para o CCB ministrado e orquestrado por um integrante aí de dentro, que estão atacando e processando os críticos sem o conhecimento dos outros membros do conselho do ministério. Porque isso me foi falado antes de ontem. Me foi falado claramente isso. Então a impressão que eu tenho é que está sendo uma conspiração. E a tomada de poder, ela já foi tomada o poder. Fica claro hoje. Porque quem domina o conselho do GDI, ele praticamente dominou. Cabe aos outros irmãos do conselho tomarem a decisão que tem que ser tomada. Ah, mas vai escandalizar, meu irmão. É melhor você colocar as coisas às claras e tentar resolver o problema e se empenhar em resolver, do que você querer ficar protegendo a instituição e essa corrupção, parecendo com o Vaticano. Não é verdade? Parecendo com o que está acontecendo no Vaticano. Então, irmãos, vocês têm que agir. Deus não colocou vocês aí para vocês fazerem política, para vocês ficarem maquinando uns contra os outros. Deus colocou vocês aí, se é que Deus os colocou, para ministrar, para ensinar, para encaminhar as ovelhas que não são de vocês, mas são de Cristo, o sumo pastor. Então essa é a minha opinião sobre esse caso. Eu vou trazer mais elementos durante a semana, tá? E agora eles estão querendo distorcer o fato, dizendo que existe uma milícia virtual que está trabalhando para o irmão Ricardo. Mentira, porque eu mesmo nunca recebi nenhuma instrução do Ricardo. E olha que eu o conheço. Agora, do outro lado, eu já recebi muito. Quantas vezes pegaram vídeo de um youtuber famoso aí, crítico, e jogaram para mim e falaram, ataca ele. Ó, tá na tua mão aí, ó. Falei, eu não. Se eu atacar ele, eu vou estar agindo como ele atacando vocês. E eu não faço isso. Aí pegaram e deram para outro canal. Eu estava nesse grupo que o irmão Ederson falou. Fui tirado quando eu não concordei com esse tipo de atuação. Que na verdade foi eu mesmo que dei a ideia para esse mentor aí, que formou lá o corpo de proteção ou de ataque contra os canais de críticos.
Eu que dei a ideia, só que eu não esperava que eles fossem ficar piores do que os críticos quando estavam na sua versão destrutiva, ou quando estavam com mágoa. Porque na verdade, irmãos, nenhum crítico entra aqui com raiva, ele entra mais tranquilo. Mas os ataques, as pessoas pegam os nossos vídeos, recortam os nossos vídeos, distorcem o que nós falamos e nos atacam no pessoal. Isso, irmãos, faz com que nós ficamos cada vez mais ácidos. Não acontece comigo, por quê? Porque eu não ataco de volta. Eu não ataco de volta. Então comigo não vai acontecer. Eu não vou me modelar segundo o ataque de vocês, porque é isso que vocês querem. Porque assim vocês tiram a minha credibilidade. Como vocês não conseguiram, agora vocês vão fazer ilações dizendo que nós estamos trabalhando em pró do irmão Ricardo. Estamos trabalhando pró irmão Ricardo porque vimos com os nossos olhos. E até o que nós temos de informação é que foi uma injustiça, porque julgaram ele sem a presença dele. Se alguém me vier e com provas cabíveis me provar o contrário, eu faço uma retratação e mudo a minha opinião. Mas como a congregação não é uma igreja clara e tudo fica sobre as sombras, né? Fica sobre as sombras, nós nunca vamos saber quem está dizendo a verdade. Talvez seja por isso que ninguém sabe de nada, porque não é interessante que as coisas venham às claras. Muito diferente do que o Senhor Jesus nos ensinou, que uma candeia não se pode ocultar debaixo da mesa. Nós somos luz do mundo e não sombra do mundo. Por mais que você ame uma instituição, você tem que defender os ensinamentos que Cristo nos deu. Entre a instituição e Cristo, eu não tenho dúvida que eu escolherei todos os dias da minha vida, até o último fôlego de vida, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu espero que fique claro este vídeo. Era um vídeo curto, mas não dá para fazer curto, irmãos. Tem que explicar direitinho. Está sendo feito um complô. Existe sim uma união de grupos virtuais. Fica bem claro, o Ricardo foi atacado coordenadamente e continua sendo atacado. E a carta do Rafa não foi para atacar o Ricardo, pelo menos foi o que ele me falou. Foi uma simples retratação, porque ele achou que ele foi muito duro com dois irmãos, que é o LC e o quilômetro 18. Eu tenho as minhas conclusões, mas como eu conversei com o irmão pessoalmente, eu tenho por obrigação como cristão acreditar no meu irmão, até que eu veja que as suas atitudes comecem a contradizer o que ele me falou. Mas até então eu fico com a palavra da própria pessoa, tá bom? Então, para fechar esse vídeo aqui, que eu já tô há 33 minutos fazendo, ofegante, uma caminhada num solzão brabo, né? Eu vou deixar vocês com essa visão aqui. Vou deixar vocês com essa visão aqui desse parque maravilhoso, para que todos nós meditamos. Irmão, se você falou que nós cometemos um erro, que estamos trabalhando do lado errado, traga-me as provas publicamente, porque até então o que eu tenho conhecimento, eu não retiro uma palavra do que eu falei. Não é porque eu sou orgulhoso, é porque todos os fatos apontam naquela análise que eu fiz. Realmente aconteceu um golpe, o golpe já foi dado, e essa pessoa, ela já comanda a congregação, a ponto do fato que o próprio presidente não conhece esse grupo que está atacando os críticos, tá bom? A todos vocês que me acompanham, que gostam desse canal, me ajudem a divulgar esses vídeos. Divulguem, irmãos, façam um trabalho de formiguinha, divulgam seus parentes. Eu não estou trabalhando contra a congregação, muito pelo contrário, estou trabalhando para limpar a congregação desses homens facciosos que se juntam em facções para angariar poder. Por isso que a congregação está dispersa do Espírito Santo. Então, a todos vocês que vão ver e assistir esse vídeo, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu
e dos nossos corações. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.